Pela graça, bondade e misericórdia de Deus, chego até você para mais um Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Que a graça e a paz de Cristo Jesus estejam na sua vida, conduzindo você a viver um tempo especial de bênçãos, de alegrias, de conquistas, de realizações, porque somos alvos do amor de Deus, gracioso e precioso, que Ele nos proporciona. Durante o programa eu faço 2 orações. Na primeira eu vou pedir a Deus para abençoar e recompensar todas as pessoas que contribuem com o programa, todas as pessoas que me ajudam financeiramente a manter esse programa no ar. Eu louvo a Deus por todas estas pessoas e peço diariamente para que Deus esteja abençoando a vida delas, recompensando-as por este esforço, por esta dedicação importante de contribuir com a obra de Deus. A segunda oração é a oração do altar da intercessão. Nesta oração, a oração do altar da intercessão, eu vou estender a minha mão no vídeo. Eu vou rogar aos céus para que a unção de Deus alcance você onde você está. Todos os dias as pessoas ligam aqui nos diversos horários do nosso expediente pedindo, coloca o nome do fulano de tal, da fulana de tal, no altar da intercessão. No horário do programa também pode ser feito isso. Para isso nós temos 2 telefones aí na tela. O primeiro é do WhatsApp. Nesse aí você passa uma mensagem por escrito. O segundo é o nosso fixo. Aí você liga, nosso pessoal te atende e você passa os seus nomes. Então, olha, querendo ser um evangelista associado e contribuir com este programa, você pode passar uma mensagem pelo WhatsApp dizendo deste propósito, ou então ligar e falar com o pessoal que vai te atender. Ou então, querendo colocar o nome no altar da intercessão, faça o mesmo. Estamos chegando ao final do ano. Vem aí o Natal e eu peço a você para, no dia do Natal, na festa do Natal, naquela noite importante, quando a família reúne, nunca esquecer que o aniversariante é Jesus. Ele é o aniversariante. Então, se é aniversário de Jesus, vamos honrá-lo. Vamos prestar a Ele homenagens. Vamos entregar o coração para Ele. Jesus nasceu um dia para a história. Não sabemos que dia foi. A humanidade convencionou de comemorar o dia 25 de dezembro. A verdade é que Ele nasceu. E Ele nasceu para a história num dia do ano, em qualquer lugar. Um dia da semana, do mês, do ano, em um lugar em que a Bíblia diz que foi em Belém da Judeia. Mas Ele nasce cada dia em cada coração, porque Cristo vive e reina pelos séculos dos séculos, e Ele nasceu um dia na minha vida, quer nascer na sua vida também. Todos nós devemos comemorar esse feito. Quando permitimos que Cristo nasça também nos nossos corações, nós vivenciamos um tempo novo. Veja bem, quando Cristo nasceu na história, para a história, naquele tempo, lá em Belém da Judeia, Ele dividiu a história em 2 partes, antes dele e depois dele. E quando Ele nasce na nossa vida, Ele divide também a nossa vida, antes de conhecer a Cristo, depois de ter recebido Cristo. Por isso é importante que cada pessoa passe por esta experiência de conhecer a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, permitindo que Ele nasça no coração. Você comemora o nascimento de Cristo no dia 25 de dezembro, mas você deve também comemorar o nascimento de Cristo na sua vida no dia que você encontrar com o Senhor Jesus. Esse dia, que dia foi? Lembra? Se não lembra, faz um estudo aí. Se não conseguir lembrar de jeito nenhum, estabeleça mais ou menos uma data aproximada. Assim como nós não sabemos a data que Jesus nasceu na história, estabelecemos que é 25 de dezembro, então vamos comemorar. Então, na experiência sua pessoal com Cristo, não lembra mais o dia que você recebeu Cristo como Salvador, estabeleça e crie essa data e diz, a partir de agora, todos os anos vou comemorar também. Mas Jesus quer nascer na nossa vida todos os dias. E que o Natal com Cristo não seja uma vez no ano, mas que seja em todo o tempo. Vocês vejam que em dezembro as pessoas ficam mais amigas, não é? As pessoas ficam mais solidárias, as pessoas ficam mais
quebrantadas, as pessoas pensam em ajudar alguém, fazer algum benefício, coisas assim. É porque para essas pessoas Jesus só nasceu para a história. Então, nesse tempo de marketing, nesse tempo de glamour do Natal, nesse tempo de comemorações, de tantas propagandas e de tantas coisas, ele, eu vou fazer alguma coisa porque é Natal, vou perdoar, vou amar, vou relevar, vou isso porque é Natal. Não pode ser só assim, não. O cristianismo é coisa para todos os dias, para todo o tempo da nossa vida. Então, permita que Cristo nasça na sua vida e a sua vida será um Natal sempre. Eu vejo muitas pessoas conversando e elas dizem assim, que bom seria se todos os meses fosse Natal, o mundo seria melhor. É possível isso, todos os meses ser Natal. Sabe como? Quando você abre o coração para Jesus nascer na sua vida. Aí, se para você nasceu em dezembro, outro nasceu em janeiro, outro nasceu em fevereiro e assim por diante, e nós vamos comemorando esse clima maravilhoso do Natal o ano inteiro. Isso vai ser glorioso, isso vai ser precioso, isso vai ser maravilhoso. Que Deus possa te honrar. Então, olha, Natal chegando, comemore, mas pense no aniversariante, que é Jesus. Mas eu quero convidar você para estar conosco aqui na Betel, na virada do ano, no nosso Réveillon. Será dia 31, começando às 10 da noite. Venha cultuar a Deus conosco. Será um culto aí de umas 2 horas e pouco, e será um prazer te receber para juntos cultuarmos a Deus, agradecendo pelo ano que finda e pedindo as bênçãos de Deus para o ano que inicia. Então, esteja conosco, 31 de dezembro, nosso Réveillon. E se você quiser ficar conosco para o jantar também, precisa tirar o convite aqui na Betel, e aí será um prazer te receber e vivermos momentos maravilhosos na presença de Deus. Mas não para por aí. Dia 31 é só a abertura para uma grande semana de uma campanha maravilhosa, a campanha 2019 na unção do Espírito Santo. É que no dia 1º, às 19 horas, 7 da noite, inicia aqui na Betel a campanha 2019 na unção do Espírito Santo, com 7 noites de unção. Do dia 1º até o 7º dia do ano, nós em todas as noites vamos reunir aqui. E eu quero convidar você a participar. Traga seus filhos, traga sua família, traga seus pais, venham todos. Em cada noite nós vamos ungir com um tema especial. O tema da primeira noite será sonhos e projetos. Nós queremos que você tenha muitos sonhos e muitos projetos realizados em 2019. O tema da segunda noite é família. Nós queremos que a sua família seja abençoada neste novo ano. O tema da terceira noite é libertação. Nós queremos que você viva uma vida liberta, protegida e abençoada contra o mal. Na quarta noite, o tema é saúde física. Nós queremos que você viva em 2019 com muita saúde no corpo, muita saúde para que você possa ser forte e vitorioso. E na quinta noite nós vamos ungir, o tema é comunhão. Nós queremos que você viva bem consigo mesmo, bem com o seu próximo, com a sua família, com os irmãos da sua igreja, bem com Deus, vivendo uma vida de comunhão. Na penúltima noite, o tema será vigor espiritual. E nós queremos que você tenha autoridade do nome de Jesus na sua vida para repreender todas as investidas do mal contra você. E na última noite, a unção será para prosperidade financeira. E nós queremos que você tenha um ano muito próspero, um ano muito abençoado, um ano muito vitorioso. Você não pode perder esta campanha. Esteja conosco de 1 a 7 de janeiro, todas as noites recebendo dos céus as mais ricas, importantes e gloriosas bênçãos de Deus para a sua vida. E atenção, na primeira noite da campanha, eu vou entregar na mão de todos os que estiverem presentes a guia da vitória. Cada um leva essa guia para sua casa, faz o seu projeto para o ano de 2019, durante a semana. Você tem a semana inteira para fazer esse projeto. E na última noite, você vai trazer o seu projeto para 2019. Nós vamos receber o seu projeto
e assumimos um compromisso durante todo o ano de 2019, orar para que Deus esteja abençoando o seu sonho, o seu projeto, os seus sonhos, os seus projetos. Essa é uma campanha voltada para abençoar a sua vida em todas as áreas. E você não pode ficar fora deste mover de Deus na sua vida. Esteja conosco, passa o Réveillon conosco, mas se não for possível, você tem um compromisso com a sua igreja, amém, fica lá tranquilo, passa o Réveillon onde você passar. Mas no dia 1º à noite, esteja conosco aqui para vivermos 7 noites de muita unção, de muita alegria, de muita paz, de muitas bênçãos e de muitas vitórias em Cristo Jesus. Quero neste instante orar por você, que é um evangelista associado, pedindo para que Deus esteja recompensando você por este esforço. Manter esse programa no ar é um desafio e por isso eu peço a sua ajuda, peço a sua colaboração, peço o seu apoio, peço a sua compreensão. Deus há de te honrar de maneira poderosa e de maneira especial, e de maneira gloriosa, contribuindo com esta obra. É só você entrar em contato conosco e nós informaremos como você deve fazer, proceder para ser um evangelista associado, porque você contribuindo está associando a mim para juntos cumprirmos esta missão maravilhosa de levar Cristo aos corações de pessoas ao redor do mundo. Oremos com fé. Senhor Deus, diante de Ti eu quero apresentar todas as pessoas que contribuem com este programa, todas as pessoas que me ajudam financeiramente a manter esse programa no ar. Que as Tuas mãos, Senhor, estejam estendidas sobre todos eles, que a Tua graça possa alcançá-los e cobri-los, e que eles sejam todos saudáveis, prósperos, abençoados, vitoriosos. Sê com estes Teus filhos, Pai, recompensando-os por este esforço. Eu te peço sempre, no nome de Jesus. Amém. Vamos para a leitura da Bíblia Sagrada, Marcos, capítulo 14, versículos 51 e 52. E um jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu. E lançaram-lhe as mãos, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Eu quero contar a história de um certo jovem na Bíblia, que na noite em que Jesus foi preso e levado para ser julgado injustamente, você conhece a história, sabe que Jesus não tinha cometido nenhum pecado, nenhuma marca que pudesse denigrir a sua imagem, nenhum fato que pudesse conduzi-lo a uma autoridade para ser inquirido, nada, absolutamente nada tinha feito. Mas os homens, por perseguição, resolveram tirar a vida dele, dizendo, com isso nós impedimos o seu sucesso entre as pessoas, nós impedimos o seu progresso entre as pessoas, porque o sucesso de Jesus entre as pessoas, arrastando multidões e multidões atrás dele, preocupava as autoridades da época, porque o homem muitas vezes é tendente a olhar só o que está diante dos seus olhos, ele não consegue vislumbrar aquilo que está além daquilo que ele vê. E por causa disso as pessoas pensavam, este homem, no sucesso que está fazendo, agora mesmo ele vai querer dar um golpe de Estado, vai querer assumir o governo dessa terra, vai querer depor todos nós, vai colocar a população contra nós, coisas assim. Eles disseram, o único caminho que tem é matar Jesus. E aí, prenderam Jesus. Você lembra da história, Jesus estava com os discípulos, aquele que foi o traidor chamado Judas, fez lá uma tramóia com as autoridades, vendendo Jesus para eles de uma forma ridícula, porque ele andou com Jesus durante tanto tempo, foi tão beneficiado, viu tudo que Jesus tinha feito. Como as autoridades tinham dificuldade para identificar Jesus, porque ele misturava no meio das pessoas, e era uma pessoa aparentemente comum, quando estava misturado com os outros, aí o Judas foi lá e disse, olha, faz o seguinte, vocês me dão 30 moedas de prata, eu vou conduzir vocês, e aquela pessoa que eu der um beijo, será a pessoa que vocês precisam prender. E assim foi, com um beijo, Jesus foi traído por Judas. E aconteceu, Jesus foi preso, e quando Jesus foi levado para as salas do julgamento, e passando pelas ruas e o povo gritando, uns a favor, outros contra aquela prisão, esse jovem
que estava na sua casa, dormindo, ele tinha o hábito de dormir nu. Ele viu aquele barulho todo, levantou rapidamente, não vestiu roupa alguma, só embrulhou no lençol que estava cobrindo e saiu acompanhando. E as pessoas vendo aquele jovem embrulhado num lençol, pensaram, que fantasma esse aí, que marmota isso aí, como diz o goiano, que palhaçada é essa? E foram prender esse jovem, sei lá quem é ele, né? Quando avançaram sobre ele para prender ele e seguraram ele pelo lençol, ele soltou o lençol e saiu correndo nu. Quem será este rapaz? No final eu vou te contar quem é este rapaz. Mas continuemos na história. Jesus foi levado preso, você conhece toda a história, foi crucificado. Depois de crucificado foi morto, depois de morto foi sepultado, mas graças a Deus, depois de sepultado, ele ressuscitou e vive e reina pelos séculos dos séculos. Voltando ao jovem que estava embrulhado no lençol, soltando o lençol, correu nu, nós vamos observar que este jovem, o nome dele era Marcos. Marcos, filho de uma das pessoas que seguia Jesus. Então, ele se interessou por aquela história porque ele quis saber o que iam fazer com Jesus. E a pressa ali, ele saiu de casa embrulhado só no lençol, estava nu e acabou que teve que sair correndo pelas ruas nu, voltando para sua casa naquele estado. Mas este Marcos, ele já tinha uma experiência especial com Cristo. Jesus sempre reunia na casa dele. Sua mãe o conhecia bem a Jesus e ele era sempre bem visto. Então era um jovenzinho que já tinha uma admiração especial por Jesus. E este Marcos foi, com o passar do tempo, companheiro de Paulo nas viagens missionárias que Paulo fazia. E um dia eles estavam indo para uma certa região e o Marcos desistiu de ir com Paulo. Estava tudo acertado, tudo devidamente organizado, a caravana, o grupo organizado, grupo fechado. O Marcos simplesmente disse, Paulo, eu não vou contigo. Paulo disse, mas você não pode fazer isso comigo. Afinal de contas, nós acertamos tudo, conversamos tudo, estamos com o grupo formado, o grupo fechado, agora não dá tempo de convidar outra pessoa. Ele disse, mas eu não vou não. Demonstrou ser uma pessoa um tanto quanto irresponsável naquela hora. E Paulo ficou muito chateado com Marcos por causa daquilo. Marcos voltou para sua casa e Paulo com a sua turma seguiram viagem rumo a Panfilha, onde eles deveriam fazer uma grande obra, um grande trabalho. Paulo depois volta e continua a sua obra, continua o seu trabalho, continua o seu ministério e propõe fazerem outra viagem. Você vai ver isso, primeiro quando esse Marcos desistiu da viagem, está em Atos capítulo 13, versículo 13. Depois você vai encontrar no capítulo 14, aliás no capítulo 15, a partir do versículo 38 de Atos dos Apóstolos, o texto anterior é Atos 13, 13. Esse agora é Atos capítulo 15, a partir do versículo 38, você vai ver todo o planejamento da viagem. Paulo organiza todos e no meio daquela conversa, o companheiro de Marcos, Barnabé, diz, olha, nós vamos desta vez levar Marcos conosco. E o Paulo não achou boa aquela conversa. Paulo diz, de forma alguma. Da outra vez nós fizemos todo o planejamento, fechamos o grupo, fizemos todo o trabalho para Marcos, que ia conosco, ocupar uma função importante, de destaque dentro do grupo. Ele desistiu, simplesmente na hora de partir, ele voltou atrás e nos deixou na mão. Eu não vou agora correr o risco de outra vez ele cometer a mesma coisa. E isso aí criou uma celeuma. O Barnabé querendo levar o Marcos, Paulo não concordando de forma alguma que Marcos fosse levado, e dessa forma eles se desentenderam. E ao se desentenderem, eles resolveram cada um ir por um lado. Paulo então segue com Silas para uma região e Barnabé segue para outra região, levando Marcos com ele. E assim todos saem para fazer o trabalho. Às vezes existem desentendimentos entre aqueles que servem a Deus, é natural no ser humano. Paulo foi intransigente, Barnabé do outro lado foi intransigente, eles se dividiram, mas Barnabé tinha uma missão. Barnabé tinha um propósito, recuperar a vida de Marcos,
trazer Marcos de volta, Marcos que tinha afastado do convívio importante daquela obra missionária, daquela obra evangelística, daquela obra de expansão do reino de Deus. Barnabé sabia do valor de Marcos e não queria perdê-lo. Então nós entendemos que a atitude de Barnabé foi uma atitude até louvável, uma atitude bonita. Marcos Paulo foi intransigente, mas quem é que não falha? Quem é que não erra? Quem é que não comete alguma dificuldade? Porque, afinal de contas, todos são humanos. Humanos são sujeitos ao erro. O que não pode é permanecer no erro. Lá na frente nós vamos ver que Paulo arrependeu dessa atitude dele e graças a Deus por isso. E aí cada um segue um rumo, faz o seu trabalho e depois de algum tempo nós vamos ouvir o próprio Paulo dizendo, olha, traga para mim os livros, lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11 está escrito isso aí, traz para mim os livros e traga também Marcos, porque ele me será muito útil na obra. Olha só que beleza, né? Que maravilha. O próprio apóstolo Paulo, que por causa de Marcos acabou separando a sua comitiva da comitiva, criando uma nova comitiva para Silas, porque ele não quis, para Silas não, para Barnabé, ele não quis, Barnabé levou Marcos consigo, Barnabé discipulou Marcos, Barnabé incorporou Marcos naquela missão dele, consolidou a vida de Marcos como cristão e agora Marcos é convidado para vir fazer companhia para Paulo. O próprio Paulo está dizendo, traz para mim a capa, traz para mim os livros, olha, mas traga também Marcos, porque ele me será muito útil. Paulo está reconhecendo aqui a mudança na vida de Marcos. Esse é o poder do Evangelho. Muitas vezes nós somos tendentes a olhar para alguém e dizer, para esse aí não há solução, para esse aí não há saída, para esse aí não tem como aproximar-se dele. Mas o Evangelho de Cristo é poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Paulo não acreditou que Marcos poderia ser útil, mas Barnabé bateu o pé e disse, não, ele vai ser útil, eu vou trabalhar com ele. E na vida cristã, tem hora que nós temos que ser como Paulo, mas tem hora que nós temos que ser como Barnabé. Ou nós devemos ser um pouquinho de Paulo, um pouquinho de Barnabé, porque ambos aqui estão demonstrando uma preocupação importante e cumprindo uma missão maravilhosa. Paulo, preservando a unidade do grupo, diz, nós não vamos levar Marcos porque ele já criou problema lá atrás. Mas Barnabé, pensando na recuperação de Marcos, diz, nós precisamos levá-lo para discipulá-lo, para trazê-lo de volta. E aí criou-se um incidente. Então nós temos que ser um pouquinho de Paulo, exigentes às vezes contra certas bandalheiras que estão acontecendo, mas nós devemos ser também preocupados como Barnabé, prontos para ajudar aquele que cai, aquele que fraqueja, aquele que tem algum tipo de dificuldade. E aí nós vamos observar que Paulo reconheceu o trabalho que Barnabé fez com Marcos, Marcos foi transformado, e aí esse Marcos agora é chamado para fazer parte ou fazer companhia para Paulo naquele momento difícil que ele estava vivendo. Por fim, nós vamos observar que este Marcos é o mesmo Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos. Marcos tornou-se um instrumento importante. Veja a importância que é estender a mão para aquele que está fraco, estender a mão para aquele que está em dificuldade, estender a mão para aquele que está vivendo um momento diferenciado na vida e muitas vezes por fraqueza, por dificuldade, qualquer que seja, parece não ser alguém que merece crédito, que merece confiança. Marcos foi recuperado por Barnabé e nós louvamos a Deus pela vida do Barnabé. Marcos agora é chamado por Paulo para vir fazer companhia para ele. Louvamos a Deus pela vida de Paulo. Foi intransigente lá atrás, mas soube dar um passo atrás. E o ser humano precisa aprender a dar marcha ré. Se você for comprar um carro, por exemplo, numa agência, chega lá e diz, olha, tem esse carro aqui, o valor dele é 100 mil. Mas ele tem um problemazinho, nós estamos vendendo ele por 50 mil, só a metade. Carro zero, mas ele tem um problema e por isso saiu com defeito de fábrica. Não atrapalha você andar nele para frente, não. Ele só tem um problema, ele não tem marcha ré. Aí você vai comprar um carro que não tem marcha ré,
Você vai dizer, isso não adianta, esse defeito pode ser até de graça, eu não quero um carro desse. E aí, assim é o ser humano, ele tem que ter marcha ré, tem que ter essa capacidade. Muitas vezes nós temos que dar um passo atrás, para depois dar muitos passos para frente. E Paulo deu um passo atrás, dizendo, olha, traga Marcos para estar comigo. E veja o benefício que foi isso. Marcos, influenciado por Paulo, tornou-se um escritor. Escreveu o livro segundo o Evangelho de Jesus Cristo, que leva o seu nome, o nome Marcos. Deixou um grande benefício para toda a humanidade, porque tivemos aí um Barnabé que estendeu a mão e disse, eu quero te ajudar, eu preciso te ajudar, eu quero te discipular para que você seja um instrumento. Então todos trabalharam de uma forma ou de outra, contribuindo para que Marcos pudesse ser um grande homem. E Deus fez dele um servo muito útil e todos nós nos deliciamos quando lemos o Evangelho de Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, que nos alegra com todas as palavras ali registradas. Inclusive, até o próprio Marcos escreve lá que ele foi esse moço que fugiu nu, ou seja, reconhecendo as suas deficiências, reconhecendo as suas fraquezas, reconhecendo as suas dificuldades. Louvamos a Deus pela vida de Marcos, mas louvamos a Deus pela vida de Barnabé, que o trouxe de volta. Louvamos a Deus pela vida de Paulo, que reconheceu nele um potencial e fez dele um escritor importante, ilustre e maravilhoso. Chegou o momento de orarmos. Eu quero aqui ungir a minha mão, vou estender a mão ungida no vídeo e vou pedir a Deus a bênção sobre a sua vida. Oremos juntos. Senhor, diante de Ti, neste altar, eu quero apresentar todas as pessoas que oram comigo e todos os nomes de pessoas que chegaram aqui para mim durante o programa e no transcorrer de outros dias, quando as pessoas ligam pedindo para colocar nomes no altar da intercessão. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar cura para quem está enfermo. Eu quero declarar paz para quem está em conflito. Eu quero ministrar vitória para quem está na derrota. Eu quero ministrar bênção na vida de todas essas pessoas. Que o Senhor possa alcançá-las agora onde elas estão e manifestar na vida delas a Tua graça, o Teu poder e a Tua virtude. E que a Tua bênção, ó Pai, seja sobre todas elas. Eu oro sempre no nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. Quero agradecer a todos pela honrosa sintonia. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Deixo com você o meu abraço ungido. Fica na paz do Senhor Jesus. Tenha o melhor de Deus acontecendo na sua vida. Deus te abençoe e diga comigo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.